palavra. Eu quero repreender essa noite, ó Senhor, que nossos corações possam estar preparados para receber a tua palavra, Senhor, que nós possamos sair daqui totalmente diferente do jeito que nós entramos, Senhor. Pai, te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Fale conosco, Pai, como tu queres, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, amados, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24. A presença de Deus é maravilhosa nesta noite, neste lugar. Nós podemos dizer que Ele é real. Aleluias. Evangelho de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo de número 13. Eu quero ler com os irmãos até o versículo de número 35. Nós, como bons leitores que somos da Bíblia, a palavra do Senhor, haveremos de encher os nossos pulmões de uma maneira bem ordeira. Observaremos fazendo leitura da santa palavra de Deus. Eu lerei o versículo de número 13 de Lucas, capítulo 24. Você lerá o posterior e assim nós estaremos fazendo leitura até o versículo de número 35. Não vos afadigueis, mas lembrai-vos que é o Senhor que está falando conosco. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13, está escrito: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. Iam falando, ou melhor, 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estás triste? E ele lhes perguntou: Paz? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. Alguns que estavam conosco foram sepultados e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Abriram-se-lhes então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados todos os que estavam com eles.
E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Podemos tomar assento, queridos. Amei nesta noite poder ouvir a igreja em alto e bom som aclamar, proclamar a palavra do Senhor. Só a leitura feita por todos nós nesta noite, o Espírito de Deus já trouxe aos nossos corações o teor do que Ele quer nos falar. Nós queremos tão somente podermos dizer aos irmãos nesta oportunidade que a base do Evangelho, do cristianismo, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo, aonde a história confirma este fato. A nossa fé não é vã no Senhor, porque cada um de nós que aqui está, ora já, tendo confessado e recebido Ele como nosso Senhor e Salvador pessoal, cada um de nós é uma testemunha viva do que realmente Deus é, e como Ele se apresenta para nós, e como nós estamos e vivemos a cada momento do curso da história da nossa existência, estando na presença dEle, podendo nós assegurarmos que verdadeiramente é um fato: Deus existe, Ele é real. Nós não o vemos com estes olhos carnais, mas pelos olhos da fé nós vemos o Senhor, assim bem como por uma atitude de fé nós tocamos do Senhor, assim bem como nesta noite é oportuno para nós estarmos reunidos na unidade do seu Santo Espírito, na presença do Senhor aqui nesta casa, porque Ele mesmo assegura esta verdade com base na sua santa palavra. Mateus escreveu no capítulo 18, versículo número 20, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele presente está. E aqui nós vemos, neste relato bíblico, que Lucas, o chamado médico amado, ele trata de um assunto muito especial. É o único evangelho que traz a narrativa sobre estes chamados discípulos no caminho de Emaús. Nós sabemos que a Bíblia nos mostra, neste relato lido por todos nós nesta noite, que tratava-se de 2 discípulos do Senhor. Discípulo é aquele que era aluno, aquele que foi um certo aprendiz da parte do Senhor, e eles receberam instruções, como o relato nos mostra no texto sagrado. Eles haviam falando pelo caminho sobre toda a história, e eles ouviram dizer e também aprenderam acerca da pessoa de Jesus Cristo, o Nazareno, o qual era varão, justo, aprovado diante de Deus e dos homens, e que já fazia o 3º dia que ele havia sido morto, aonde as autoridades constituídas lá em Roma, bem como na Judéia, atiram contra a vida do Senhor, levando ele ao martírio, ao vitupério, à rejeição generalizada pela população que ali estava, a ponto de trocar o nosso Salvador por um salteador chamado Barrabás. Mas aprove Deus assim poder permitir, para que hoje eu e você pudéssemos aqui estar e dizermos: e fora pago um preço altruístico pelo qual é incomparado nos céus e na terra ou debaixo da terra, o preço que a minha vida e a tua vida custou. Como lá em 1 João no capítulo 2, versículo 2, está escrito que Deus, o Pai, se agradou do sacrifício de seu santo Filho, pelo qual traz para nós a condição da possibilidade de hoje aqui estarmos dizendo que verdadeiramente somos livres. E a nossa liberdade exatamente está por ter um dia, como João escreveu em seu livro no capítulo 8, versículo 36, ele dissera com grande precisão: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então esta liberdade para nós nos leva a estarmos observando este texto sagrado, onde mostra
mostra que estes dois discípulos estavam caminhando, saindo de Jerusalém, com o intuito depois de chegar a tal aldeia chamada Emaús, aonde a distância era de 11 quilômetros aproximadamente de Jerusalém, e eles estavam pelo caminho narrando sobre tais fatos acontecidos, aonde Jesus se aproximou, como observamos no versículo número 15, e aconteceu que eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas o versículo 16 relata: mas os olhos deles estavam como que fechados. Mostra este texto sagrado que há uma dificuldade, embora Jesus estando próximo, Jesus estando perto, Jesus estando falando com esses discípulos, eles não tiveram de antemão uma precisão de poder reconhecer. Nós podemos dizer, irmãos, que a voz do Senhor era a mesma. O seu corpo estava já glorificado, mas Deus permitia que eles vissem, permitia que eles ouvissem, mas não compreendessem que ali estava o seu Salvador. E nós também, conjecturando, podemos assim dizer, ou contextualizando este relato bíblico para cada um de nós nos nossos dias, dizemos e asseguramos sobre a razão da nossa fé. Falamos de Jesus Cristo, a ressurreição e a vida, quando pela manhã aqui estivemos celebrando morte e ressurreição de Jesus. E quando agora, nesta oportunidade, nós estamos falando sobre a ressurreição de Jesus. Porque morrer é uma prática comum a todos os homens, mas ressuscitar, através do seu grande poder, somente Ele foi capaz. E através do seu poder, foi o único capaz, à luz da história, como a Bíblia nos assegura, que pôde ressuscitar mortos, os quais já haviam 4 dias, e até mesmo quando ele lá no madeiro expirou, entregando seu espírito pneuma a Deus Pai, à luz da Bíblia Sagrada relata que os mortos que estavam nos sepulcros, todos eles ressuscitaram. Houve um grande alvoroço naquela época acerca da pessoa de Jesus Cristo, aonde muitos diziam, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Nós já estivemos pregando aqui recentemente, como relato sagrado, que dizíamos sobre determinado homem que era mendigo e cego, que teve uma experiência de voltar a ter a visão, a qual Jesus fez lodo, pôs em seus olhos, mandou ir ao templo de Siloé para se lavar, e ele tão somente reconhecia Jesus, a princípio, como homem chamado Jesus. Posterior, ele foi um pouco além, teve um crescimento ao ponto de dizer que era o profeta, mas só mais à frente ele pôde assegurar que ele era o Filho de Deus. Nós também, conforme este relato sagrado, às vezes estamos no caminho da nossa trajetória para Canaã. Sabemos que Jesus está ao nosso lado, como ele mesmo dissera em Mateus capítulo 28, ali nos últimos versículos, ele assegurou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E nós estamos andando para Canaã. Em alguns momentos nossos olhos espirituais estavam fechados, a ponto de nós não vermos Jesus, e começamos até mesmo se permitir a ser levado por situações as quais, se nós não de pronto nos voltarmos para o Senhor, tendemos a cada momento ficarmos mais distante da comunhão, de podermos estarmos tendo a alegria da salvação, de estarmos buscando ao Senhor em uma atitude de consagração na presença dEle, ou quando não, tendo a alegria nas nossas almas de tributarmos ao Senhor louvores de adoração. Porque nossos olhos, de uma certa forma, passam a estar vedados. Nós não enxergamos e Jesus está ao nosso lado. Nossas audições passam a estar no tanto agravada, de maneira que nós não ouvimos o Senhor nos falar acerca dos seus conselhos maravilhosos para trazer às nossas vidas o deleite pelo qual nós precisamos para o viver cotidiano, até que alcancemos a perfeição plena, quando com o Senhor estaremos e teremos os nossos
corpos transformados, hoje corpos abatidos, mas um dia corpos incorruptíveis, corpos celestiais, corpos glorificados, e assim como o Senhor é, nós também seremos. Mas para isso nós não podemos estarmos vivendo como estes discípulos no caminho de Emaús estavam narrando a história. Eles ouviram acerca do que Jesus fizera, ouviram acerca do que Jesus faria ao ressuscitar ao terceiro dia, ouviram acerca de que Ele era verdadeiramente, como o texto mostra, aquele que haveria de remir a Israel. Mas, por contrapartida, os mesmos estavam caminhando no caminho, indo para a aldeia e dizendo: já é o terceiro dia e Ele não ressuscitou. Até mesmo ouviam que algumas mulheres já haviam estado no sepulcro, e lá estando, viram que não havia mais corpo ali, porque alguém chegou a dizer que Ele havia ressuscitado, mas apenas esses dois discípulos, indo para a aldeia de Emaús, não estava convicta de que o Senhor havia ressuscitado dentre os mortos, como Ele havia feito promessa que assim aconteceria. E nós sabemos que a ressurreição de Jesus demonstra sua vitória sobre a morte, como está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 24. A Bíblia nos mostra: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo as grilhões da morte, porquanto não era possível que fosse Ele retido por ela. E hoje nós aqui estamos vivendo algo desta forma. O servo de Deus dorme no Senhor. E nós sabemos que o último adversário a ser vencido por todos nós, exatamente a morte. Muitos até mesmo têm medo da morte. Eu quero dizer que o Filho de Deus não precisa ter medo da morte. Por quê? Paulo dizia que o viver para ele era Cristo, e se morresse era ganho. Mas aquele que não tem Jesus na sua vida deve se temer a morte, porque segundo a palavra do Senhor nos mostra que o homem está ordenado a morrer uma só vez, e após isto segue o juízo. Em Hebreus 9, 27 está esta verdade. Assim como o Salmo 9 destaca o verso 17, que os ímpios serão lançados no inferno, assim bem como todas as pessoas que se esquecem de Deus. Mas você, servo do Senhor, que aqui está, você pode glorificar a Deus, teu Pai, por Jesus Cristo, teu Salvador e Senhor, teu irmão por excelência, está à destra de Deus, nosso Pai, neste momento, intercedendo em nosso favor. É Ele que nos dá vida, é Ele que nos fez promessa de vida eterna, é Ele que dissera, João escrevera no seu Evangelho, e Ele iria, mas nos prepararia lugar para que aonde Ele está, outra vez viria e nos levaria para que Ele pudéssemos deixar também por toda a eternidade. E aqui está algo que a palavra de Deus nos mostra com clareza, vindicando como Jesus, o justo, João escreveu no capítulo 16, versículo 10, da justiça, porque vou para o Pai e não me reterei mais. Foi este o fato pelo qual os discípulos não conseguiram ver o Senhor, porque Ele ainda estava no seu estágio de glorificação. Ele ainda estava em um estágio pelo qual o homem natural, ao vê-lo, certamente viveria, tal qual estes aqui tiveram a experiência posterior de ouvir o Senhor falar, e os seus corações ardiam, e quando os seus olhos foram abertos, o Senhor já saiu da sua presença, indo para outro lugar. Às vezes eu fico aqui analisando, como bom observador, sobre a nossa vida na presença de Deus. Às vezes nós nos colocamos como criança, é uma glória manifesta, é o atuar do Espírito Santo que move, nos comove, e nos leva, e nos eleva a um comportamento que cada um de nós, por mais tímido que sejamos, pelo menos levantamos o braço, pelo menos balançamos o corpo, e quando não, alguns até mesmo ficam, saltam na presença do Senhor. Isto é a glória, isto é a presença, isto é a manifestação da real presença do Senhor, porque Ele vivo está, e nós nele estamos também, vivos ficaremos, e deveremos e traremos vida numa condição de poder expressarmos ou esforçarmos a
nossa alegria pela salvação a qual temos do Senhor. Vejam só, relata o texto sagrado. No versículo 19 está escrito que os discípulos observaram dizendo, eles perguntou quais? Jesus indagou, e eles lhes disseram, as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. A história de Jesus, ela é marcada através de tudo quanto hoje na humanidade nós sabemos que ele foi um divisor de águas. Antes de Jesus vir a este mundo, a contagem era feita descendentes. Após Jesus ter vindo a este mundo, a contagem era feita ascendente. E nós sabemos que para mudar a história, a humanidade, ela precisa reconhecer que na verdade Jesus, o Filho de Deus, ele veio sim como homem neste mundo, ele viveu sim como homem que somos neste mundo. A diferença era que ele não teve e nem pecou, porém ele viveu todas as circunstâncias pelas quais nós vivemos, mas ele foi vencedor em todas elas para mostrar para nós, e nós também nele conseguiremos sermos mais do que vencedores, porque ele mesmo assegurou, e no mundo teríamos aflições, mas para nós temos bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós nele também somos mais do que vencedores. Não podemos em nenhum momento da história da nossa existência desacreditarmos acerca do que relata a história universal sobre a vinda de Jesus a este mundo, sobre a história universal que assegura que ele vivera, que ele morrera, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia e fora e está nos céus, aonde de lá ele virá para nos buscar, para nos levar e para com ele estarmos por toda a eternidade. E nós precisamos exatamente estarmos levando a efeito esta verdade. Como falei no início desta preleção, o que marca a existência do cristianismo é exatamente a ressurreição de Jesus. Paulo dissera, se Cristo não houver ressuscitado dentre os mortos, vão é a nossa pregação. Imaginemos nós falarmos acerca daquele que não pôde vencer a morte. Certamente todos nós estaremos hoje já sentenciados à mesma condição de não termos a perspectiva de uma esperança sobre, num futuro bem próximo, ressuscitarmos e estarmos com o Senhor portando sempre na glória. A Bíblia nos mostra lá em Tessalonicenses que os mortos, ou seja, os que dormem em Cristo, hoje eles haverão de ressuscitar e nós, os vivos, seremos arrebatados e transformados para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Quando pela manhã aqui foi falado sobre Deus ser Espírito e sobre em nós haver Deus quanto ao Espírito que ele soprara na narina do homem chamado Adão. Se você ler Eclesiastes, você vai ver que lá um verso que destaca que Deus fez o homem para a eternidade. Alguém pode até mesmo dizer aí fora, morreu, acabou. Outros, por não aguentarem as consequências da vida natural, se suicidam. Outros se fragilizam ou buscam de uma forma substancial se autofragilizarem a ponto de denegrir a sua estrutura corporal para morrerem logo. Mas nós sabemos que a morte não é o fim. A palavra de Deus nos mostra com clareza que após a morte segue-se o juízo. Aleluia. Nós temos e queremos, irmãos, sempre nesta igreja, é o desejo de Deus, é o desejo da nossa liderança, que essa igreja seja uma igreja solidificada, fortalecida, edificada pela palavra do Senhor. Nós não podemos sermos levados a qualquer vento de doutrina, muito menos dar ouvido a doutrinas de demônio. Mas nós sermos pessoas com afinidade, de comunhão, de particularidade, de entrosamento, de desenvolvimento, de crescimento, de profundidade, de largura, de altura, de conhecimento de Deus. E isto advém quando nós deixamos de ser meramente naturais, ou como hoje pregado, seres carnais. Porque a Bíblia nos mostra com clareza, João escreveu em seu livro, no capítulo 6, versículo 63, que a carne para nada presta,
porém o Espírito é que vivifica. E ele próprio, Jesus dissera, as palavras que vos digo são Espírito e vida. O próprio Jesus dissera em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E esta palavra que mostra que Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, se apresentou como era, santo, glorificado, corpo ressurreto, se permitiu ser visto, se permitiu ser ouvido, e se ele hoje também é o mesmo, de ontem, de hoje será por toda a eternidade, e ele está pronto para nos falar, para nós ouvirmos a sua santa voz, ele está pronto para se permitir ser visto por nós, até mesmo ser tocado, como nesta noite aqui ele está presente para assim nós podermos fazer. Vocês lembram do texto? Que trata-se de uma mulher em uma dificuldade para poder se chegar ao Senhor. Ela tinha gastado recursos, ela não tinha possibilidades naturais porque os médicos já não haviam resolvido a sua problemática de ordem física, mas ela sentou no seu coração o desejo de tocar somente nas orlas da vestimenta do Senhor. Muitos de nós, irmãos, eu quero pelo Espírito de Deus nesta noite falar, a igreja do Senhor, precisamos ter este desejo de tocar pelo menos nas orlas das vestimentas do Senhor, porque uma vez tocando dela haverá de sair virtude, e esta virtude trará para as nossas vidas a realização de todos os fatos pelos quais nós esperamos receber da parte do Senhor, porque Jesus, ele, embora sabemos que ele é a primícia dos que dormem, mas ele é Deus, e ele está vivo, e ele trabalha para aqueles que nele espera, ele se coloca à nossa frente para poder nos livrar de todo mal, é na autoridade do seu santo nome que nós podemos fazer proeza, é através do nome de Cristo, e hoje como igreja aqui estamos reunidos, e demônios não podem adentrar este lugar, tocar as nossas vidas, e muito menos fazer mal aos nossos entes queridos, porque aqui nós estamos na presença do Senhor para invocar o único Deus, verdadeiro, poderoso, santo e fiel, e que pode nesta noite vir ao nosso encontro, trazendo resposta a todas as nossas necessidades, porque nós não nos fazemos neste lugar de uma forma mera para nos reunirmos, não somente, mas estarmos na unidade do Espírito Santo, adorando Deus Pai, adorando Deus Filho, adorando Deus Espírito Santo, em Espírito e em verdade. Porque se assim não fosse, em vão seria para cada um de nós aqui estarmos. E estes discípulos no caminho de Emaús, relata o texto sagrado, versículo 21 relata, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que estas coisas aconteceram. Este fato é algo que pode também ser enquadrado nas nossas vidas. Muitos de nós aguardamos, esperamos algo que Deus já nos tem prometido, fala acerca da vida efêmera que aqui estamos. E até hoje você pode dizer, mas ainda não aconteceu. Ou quando não, você pode até mesmo atribuir algum outro pensamento, tal qual esses discípulos estavam trazendo, sobre uma descredibilidade, sobre o que Jesus havia falado, ou até mesmo sobre aquilo que eles estavam ouvindo, que alguém já havia ido ao sepulcro e não havia achado o corpo do Senhor. Isto é, uma condição de risco, de perigo.